Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, vamos ler até o versículo 22. Jeremias 3, até o verso número 22. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus nos diz assim: se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade, a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã, Judá, viu isto, quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá como a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu, a mim me perguntava, como
te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações. E respondi: Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Amém. Pai amado, ouvimos a tua palavra. E agora, Pai, precisamos entendê-la. Precisamos discernir tudo aquilo que nos foi deixado através da tua palavra, que é válido para nós como alerta, como direção para a nossa vida, e que o Senhor possa hoje nos esclarecer a respeito da tua palavra. Fala ao nosso coração essa noite, Pai, eu te peço, e que a minha vida seja um instrumento em tuas mãos, para que debaixo da unção do Espírito Santo, a tua palavra possa ser ministrada e cumprir os teus propósitos na vida de cada um dos meus irmãos que chegaram à tua casa esta noite. É o que eu te peço em oração junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este é um texto de uma profecia do profeta Jeremias, as duas nações divididas em Israel, o reino do norte e o reino do sul. Deus está falando a eles como um alerta, e o contexto da palavra mostra que ambos os reinos tinham se voltado contra o Senhor. É terrível que alguém que é de Deus, que pertence a Deus, possa se voltar e se rebelar contra o Senhor. E foi exatamente isto que aqueles povos fizeram, chamados por Deus, abençoados por Deus, cuidados por Deus, se voltaram contra o Senhor. Eles que tantas vezes foram ajudados, receberam milagres, experimentaram a glória de Deus entre eles, agora recebem Deus dessa maneira, se voltando contra ele, depois de tudo que o Senhor havia feito por esse povo. Tanto amor dado a eles, tanto cuidado, deu em nada. E havia para eles também grandes expectativas de um futuro muito melhor do que o presente que eles estavam vivendo. Mas nada disso se realizou por causa da rebeldia e do abandono. Tudo isso foi sacrificado por aquele povo, à custa de rebeldia contra Deus e contra a sua palavra. E com tudo isso que nós lemos no texto e que a história nos conta a respeito desses povos, tudo que fizeram, ao nível mais baixo que desceram, de idolatria, de coisas que Deus condenava e que eles começaram a praticar, tanto Israel quanto Judá, abandonando completamente os princípios de Deus, escandalizando completamente aquilo que o Senhor havia programado para eles. Com tudo isso, a gente percebe aqui Deus, com todos os motivos para abandoná-los, na verdade, os chama de volta. Essa é a tônica desses versículos que nós acabamos de ler. Não são palavras de condenação, são palavras que apontam o erro, que apontam as falhas, que mostram como caiu aquele povo, de que maneira se prostituiu, como Deus fala através de Jeremias. Mas a mensagem de Deus para eles é volta. Ainda há chance de restauração. Ainda há uma oportunidade de se fazer diferente. Sabe o que isso mostra para nós, irmãos? A natureza do nosso Deus. Isso é assim desde o Éden.
Se você pensar muito bem, foi assim que aconteceu na criação. Deus investiu tudo naquele casal que criou. Deu a eles tudo do bom e do melhor. Cercou-os de todo tipo de cuidado, mas ainda assim pecaram contra Deus e decidiram, por rebeldia, voltar-se contra o Senhor. O que fez Deus? Ao invés de abandoná-los à própria sorte, fez um plano para salvar. E hoje nós fomos incluídos nesse plano de salvação. Por isso há salvação, porque Deus é misericordioso. Salvação não existe porque o homem é digno ou merecedor, mas porque Deus é misericordioso. Porque Deus não decide levar em conta os erros e os pecados e as rebeldias, mas sim a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, para resgatar aquele que não merece de maneira nenhuma ser resgatado. E é sobre isso que esse texto de Jeremias está aqui nos falando. Deus está chamando aquele povo a voltar à sua presença, a voltar para desfrutar coisas que eles abandonaram. É de admirar como Deus chama um rebelde para voltar à sua presença. Muitas vezes nós não temos essa capacidade. Muitos de nós, quando percebemos falhas dos outros em relação a nós, alguns chegam a dizer, bem feito, mas Deus não. Deus tinha todos os motivos para dizer, bem feito, vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Mas a palavra de Deus não é bem feito. A palavra de Deus é volta, retorna, se arrepende, volta novamente, faz de novo. Eu te dou uma nova chance, recomeça. Essa é a palavra do Senhor. E o que está expresso nesses versículos é exatamente a essência do coração de Deus. Pelo zelo de Deus, Ele está estendendo o perdão. As palavras são duras, ele diz no primeiro versículo do texto que lemos: se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele voltará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Deus está dizendo que um homem não faria isso, mas o Senhor é melhor do que os homens. Amém? O padrão de Deus é diferente do padrão dos homens. Os homens não perdoam, mas Deus perdoa. Ele diz, homens não perdoariam essa prostituição, mas eu digo a você, volte para mim. Não importa o caminho por onde você andou, não importa com quantos você se deitou, volte para mim, é o que o Senhor está dizendo. Isso mostra a essência do amor de Deus. É isso que esse texto retrata. Versículo 2 diz, levanta os olhos aos altos desnudos e vê aonde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Deus diz, olha, não há um lugar nessa terra onde você não se prostituiu. Não há um lugar onde você não errou. Mas mesmo assim eu digo para você, volta para mim. Versículo 5 do texto diz, conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a não mais poder. Além de tudo o que faziam, ainda invocavam a misericórdia de Deus, sabendo que não eram dignos dela. Mas Deus mostra que essa atitude era uma atitude hipócrita, porque perguntavam a Deus, o Senhor vai conservar para sempre a ira? Não vai nos perdoar? Mas ao mesmo tempo que faziam isso, continuavam cometendo maldade em cima de maldade. Porque esses povos eram religiosos, tinham relacionamento com Deus, tinham culto a Deus, mas ao mesmo tempo culto aos ídolos, mas ao mesmo tempo culto a demônios. E invocavam a Deus dizendo, o Senhor não vai ser misericordioso? Não merecemos a tua misericórdia? Para sempre vai durar a tua ira? E continuavam a pecar e pecar
é essa história que Jeremias está nos contando. Amados, essa não é a realidade que Deus deseja para nenhum de nós. Muitos de nós, eu sempre que leio um texto bíblico, como foi hoje pela manhã, falando de Israel, falando de Judá, eu sempre trago esse texto para a realidade da igreja, já que nós somos hoje o povo de Deus, assim como eles o são. Nós somos povo escolhido por Deus, nós enfrentamos as mesmas lutas e problemas. E eu percebo também que na igreja muitos de nós têm vivido situações desse tipo. Talvez até a gente continue cultuando, continue participando, continue vindo à igreja, mas com o coração longe de Deus. Talvez até invocando sua misericórdia, mas não parando de pecar, não parando de errar, não parando de cometer os mesmos erros e pecados. E ainda assim, ignorando tudo aquilo que Deus já fez por nós. Deus está nos chamando esses dias a lembrar. Como eu disse hoje pela manhã, como Jesus disse, queridos, à igreja em Éfeso, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Há uma necessidade de nós lembrarmos o que aconteceu, para não sermos mais como um dia fomos. Aonde foi que caímos? Aonde foi que terminou o nosso culto genuíno a Deus? Aonde terminou a nossa adoração verdadeira? A palavra de Deus está nos chamando a uma lembrança. Deus manda o profeta Jeremias falar não para condenar. Ele dá palavras muito duras aqui, apontando claramente a prostituição daquele povo. Mas a tônica da mensagem é: volta porque Deus quer te perdoar. Volta porque Deus quer te restaurar. Lembra onde você caiu e volta à prática das primeiras obras, porque ainda tem jeito para você. Essa é a mensagem de Deus, mas para isso a gente precisa lembrar. Lembra, irmão? Lembra como foi um dia você? Lembra como as coisas começaram? Faça um exercício agora de lembrar a primeira vez que você ouviu falar de Jesus, a primeira vez que o teu coração ardeu quando você ouviu Jesus falar, a primeira vez que o Espírito Santo falou ao teu coração, te revelou a verdade, o juízo, revelou a você a salvação, o que isso provocou na sua vida. A primeira vez que você teve um contato com Jesus, a primeira vez que você começou a frequentar a igreja, como você era feliz com os outros crentes, como havia uma alegria no teu coração em estar na igreja, jamais foi um peso para você. Você ansiava pelo próximo culto, você contava os dias e desejava que todos os dias nós tivéssemos uma oportunidade de nos reunir, de estarmos na igreja, de louvarmos ao Senhor, de ouvirmos as coisas de Deus, de tão cansado que você estava de ouvir as coisas do mundo. Agora aquilo tudo novo, o Evangelho, uma grande novidade de vida, chegou ao teu coração e você ansiava cada vez mais por aquilo. E quando também você podia, por causa disso, dar uma palavra a um irmão, estar sempre apto a instruir, até a divertir, porque você estava ali, firme, apegado com Deus. Lembra aonde você caiu? É a palavra de Deus. Lembra onde foi que você começou a se afastar um pouquinho, gradativamente, se afastar um pouco mais, chegar um pouco mais para longe. Como disse aqui uma vez a respeito de Pedro, tão próximo andou de Jesus, mas quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe, e foi ficando para mais longe, e se sentou na roda dos escarnecedores, e ficou ali com eles, até que ele termina por negar Jesus 3 vezes. Você conhece a história. Aonde começou esse afastamento? Aonde começou esse esfriamento que levou alguns de nós, igreja do Senhor, a caminhos tão tortuosos, a tão baixos níveis de prostituição espiritual, de mistura na mente, no coração? Era disso que Deus estava falando ao seu povo.
E ele envia o profeta com instruções específicas para um conserto, para uma obediência. Porque, queridos, como disse Jesus, lembra aonde caíste, e o que mais ele diz? Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Ora, se Jesus manda arrepender-se, quer dizer que é pecado. Amém, irmãos? Quer dizer que cair é pecado. Quer dizer que esfriar é pecado. Não é algo natural. Não é algo que eu posso encarar numa boa. Com o tempo todo mundo esfria mesmo. É algo quase que nos espera, como alguns podem pensar. Quanto mais tempo a gente tem de casa, mais a gente vai esfriando mesmo. Não. Se fosse assim, Jesus não diria arrepende-te. Se ele diz arrepende-te, é porque é pecado. Perder o primeiro amor, esfriar, é pecado. Cair é pecado. E ele diz, volta, arrepende-te, volta a praticar o que você fazia inicialmente. E nesse texto, Jeremias dá instruções também a respeito de Deus para obediência, e que é simples, mas que requer uma atitude. A volta é esperada por Deus. A volta, a restauração, erguer a sua vida, trazer você de volta, é um desejo de Deus. Mas você tem que fazer algumas coisas, e são simples. No versículo 13 do texto que lemos, Deus diz assim, tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Veja a instrução de Deus tão clara, tão específica, tão óbvia, e na qual ele diz tão somente. É apenas isso. Mas é algo tão difícil para as pessoas. Reconhecer que errou, reconhecer que falhou, reconhecer que prostituiu-se, reconhecer que tomou um caminho errado. Mas, segundo Deus, ele trata desta maneira, de maneira simples, tão somente. Reconhece a iniquidade, reconhece a transgressão, reconhece a prostituição e volta, diz o Senhor. Versículo 21 do mesmo texto, ele diz, nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto, súplicas aos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Pranto e súplica é a solução proposta por Deus. Tão somente reconhece. Não há solução se não houver reconhecimento. É como salvação, irmãos, você já me ouviu pregar várias vezes sobre salvação. Não há salvação se não houver reconhecimento de pecado. Não há salvação enquanto eu acho que sou bom. Não há salvação enquanto eu acho que não tenho pecados. A salvação passa pelo reconhecimento de que eu sou pecador e de que eu preciso da graça e da misericórdia. Assim também essa volta requer que tão somente eu reconheça que pequei, que transgredi, e que isso também produza um choro profundo na minha vida, porque ofendi a Deus e preciso voltar ao caminho, e preciso voltar à direção para a qual Deus me chamou e da qual eu jamais deveria ter me desviado nem por um minuto do caminho que o Senhor traçou para a minha vida. É o chamado de Deus a esse povo. No versículo 22 ele diz, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és Senhor, nosso Deus. Essa é a proposta de Deus. Volte e reconheça. Reconheça que Deus é Senhor. Reconheça que você voltou para o Senhor. Renove a sua vida com Deus e o chame de meu Senhor. Há quanto tempo alguns talvez não chamem Deus de Senhor? Há quanto tempo? Há quanto tempo talvez alguns aqui não reconheçam o senhorio de Deus sobre as suas vidas?
talvez não estejam afastados da igreja, mas estão afastados do Senhor. Talvez hajam alguns aqui que estejam afastados da igreja. E Deus está dizendo para você, volta, volta e volta. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Você não pode viver sem mim. Você não pode continuar nesse caminho de prostituição. Você não pode continuar estragando a tua vida desse jeito. E Jeremias, através de Deus, traz promessas. Deus é tão bom, irmãos, que só o fato dele nos aceitar de volta já seria bom, né? Já seria muito mais do que nós somos capazes de fazer, aceitar de volta quem nos traiu. Mas Deus é tão bom que não se limita apenas a aceitar de volta. Ele ainda faz promessas, irmãos, promessas de coisas ainda melhores que podem ser vividas e experimentadas. No versículo 14 há uma promessa. Ele diz, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, dois de cada família, e vos levarei a Sião. Uma orientação, um caminho. Ele diz, converta-se, eu vou conduzir você a Sião. Eu vou conduzir você por um caminho que eu planejei para você. A Bíblia diz, irmãos, que há caminhos que ao homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. O caminho bom é o caminho de Deus para nós. É o caminho que Deus planejou para nós. Mas por causa da rebeldia dos corações, muitos de nós perderam o caminho, perderam o rumo, não estão mais indo para Sião, não estão mais na direção de Deus, não estão mais caminhando para Canaã. Para onde estamos indo? Para onde você está indo? Deus está dizendo, volta, que eu vou te conduzir novamente a Sião. Eu vou te conduzir novamente pelo caminho que você nunca deveria ter deixado. Eu vou conduzir novamente a sua vida nessa caminhada, é a promessa de Deus. Versículo 15. Ele diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Promessa de Deus. Promessa de Deus para aquele que volta. Você não vai ficar só. Eu te darei pastores, pastores que te apacentarão, que farão isso com conhecimento, com inteligência, que conduzirão a tua vida. Quantos hoje estão afastados do Evangelho, irmãos, por causa de uma decepção na igreja, por causa de uma decepção talvez com um pastor, mas a promessa de Deus é volta, eu te darei pastores segundo o meu coração, que vão apacentar você com conhecimento e com inteligência. Promessa de Deus para aquele que volta. Versículo 16 e 17. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Restauração completa. E o que Deus está dizendo àquele povo é que a presença dele seria sentida, de maneira que eles não mais precisariam invocar a arca do Senhor. Para o povo de Israel ainda havia a mentalidade de que a presença de Deus era simbolizada pela arca da aliança. Eles usavam a arca como um símbolo da presença de Deus. E Deus está dizendo, quando você voltar para mim, você não vai mais precisar de símbolos para lembrar da minha presença, porque eu estarei com você. Essa promessa foi a promessa que Jesus nos fez. Quando Jesus veio, houve o cumprimento dessa promessa. Deus Emanuel, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus conosco. Não preciso de um símbolo para me lembrar da presença de Deus. Ela está comigo, mas eu estou com Ele.
Essa é a pergunta. Eu estou com Ele ou eu estou me prostituindo? Eu estou com Ele ou eu estou contra Ele? Eu ajunto com Ele ou eu espalho? Porque a promessa se cumpriu em Jesus, a presença, a cura para a alma, não mais necessitar de invocar nada nem ninguém, porque o Senhor estará comigo, o Senhor estará contigo, o Senhor estará com aquele que o invocar, com aquele que o buscar. Como diz a Bíblia, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus, a promessa de Deus é: volta para o Senhor. E veja, queridos, há uma urgência nesse chamado. No versículo 12, Deus diz: volta. No versículo 14, Deus diz: convertei-vos, filhos rebeldes. No versículo 22, ele diz: volta, filhos rebeldes. São rebeldes, mas ele ainda chama de filhos. São rebeldes, mas ele ainda trata como filhos. Volta para o Senhor. Deus está chamando você essa noite. Volta enquanto é tempo. Deus está dizendo para você: converta-se enquanto é tempo. Converta o seu coração enquanto é tempo. Volte para Deus e o coloque em primeiro lugar na sua vida enquanto é tempo. A palavra de Deus é viva e te chama com carinho, te chama com amor, disposto a perdoar toda prostituição, disposto a perdoar os piores pecados, disposto a perdoar as piores coisas que você possa ter feito por onde quer que você tenha andado. Ele não quer saber dos caminhos que você tomou. Ele quer voltar a te conduzir pelo único caminho que leva a Jerusalém, o caminho Jesus. Volta para o Senhor. Curve a cabeça agora, vamos orar. O Senhor está chamando pessoas aqui essa noite a voltarem para o Senhor. O Senhor está chamando corações essa noite a voltarem a Ele e a se entregarem para Ele. O Senhor está chamando vidas à conversão essa noite. É noite de conserto, irmãos. É noite de voltar para o Senhor. Se você precisa voltar para o Senhor, não importa o que aconteceu, não importa por onde andou, se você precisa voltar para o Senhor, saia do seu lugar e venha aqui à frente fazer uma oração comigo. Se você precisa voltar ao que você foi um dia, se você precisa restaurar a tua vida espiritual, talvez você nunca tenha saído da igreja, mas você precisa de uma restauração na vida espiritual. Saia também do seu lugar e venha aqui fazer essa oração comigo. Venha orar e pedir: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, eu quero voltar a ser o que eu era. Eu quero voltar novamente a ser o que eu era e nunca deixar de sê-lo de novo. Venha aqui orar comigo. Há alguém que quer receber essa oração? É a oportunidade que Deus está te dando. Volta para o Senhor. Há alguém que quer voltar? Há alguém que quer renovar a sua vida espiritual, pedindo a Deus que transforme a sua vida, que reconheça que caiu e que precisa de novo do caminho restaurado? Aproveita essa oportunidade e volta para o Senhor. O Senhor está te chamando. Volta para mim. Volta, eu te recebo, eu te curo, eu trato você, eu te levo pelo caminho, eu te conduzo. Volta para o Senhor. Há mais alguém? Não importa se você não está na igreja, não está na igreja, volte para o Senhor. Deus está chamando, volta. Quem mais? Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero clamar ao Senhor, Deus, por essas vidas preciosas que foram tocadas pela Tua palavra, pelo Teu chamado. O Senhor chama de volta porque o Senhor ama. O Senhor muitas vezes nos chama de filhos rebeldes, mas ainda filhos. Ainda na condição de filhos, o Senhor nos chama para voltarmos.
para lembrarmos de onde caímos, para lembrarmos do que mudou, do que passou, para tudo isso ser restaurado. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, cuida desses teus filhos aqui, Pai, que reconhecem que precisam voltar à tua presença, que precisam de uma restauração espiritual, que precisam, Pai, de um ânimo novo na tua presença. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, restaura e restaura completamente, tornando esse novo estado melhor do que um dia já foi. Só o Senhor pode fazer isso. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, cuida desses meus irmãos. Cuida, Senhor. E eu te peço pela igreja, Pai. Eu sei que há mais pessoas aqui que esfriaram, que deveriam estar aqui à frente. Mas eu te peço também por elas, Senhor. Eu te peço, meu Deus, faz um milagre. Aviva a tua obra nesses irmãos, Senhor. Não deixa morrer, Pai. Não deixa, Senhor, morrer o resto que ainda falta, Pai. Renova, Senhor, a fé, a esperança, o amor pela tua casa, o amor pela tua obra, a dedicação. Guarda as mentes, guarda os corações, Pai, de se desviarem por tantos caminhos desse mundo, por tantas atrações que o mundo oferece. Traz essas mentes cativas à tua presença, Pai. É o que eu te peço, abençoa meus irmãos, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.